Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Esta noite santíssima de Natal é a memória do nascimento de Jesus em Belém. É também encontro atual, pois todos, no menino Jesus, recebemos Deus que veio e continua a vir. Abramos todos nós o coração com a simplicidade dos pastores
para que hoje haja Natal para nós, que aqui estamos reunidos nesta Igreja Matriz de Loures, e para aqueles portugueses que estão unidos a nós pela televisão, mais perto ou mais longe, no nosso país ou em terras estrangeiras. Irmãs e irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no campo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, canta ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai dia após dia a sua salvação. Cantai entre os povos a sua glória. Dizei às nações os seus prodígios.
Alegrem-se os céus e exulte a terra, comova-se o mar e tudo o que o enche. Vibram os campos e tudo o que neles cresce. Exultem de alegria as árvores da floresta. Diante do Senhor que vem para julgar o mundo. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos, no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós.
Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Irmãs e irmãos em Cristo, aqui reunidos nesta noite santa do Natal, e todos vós, irmãs e irmãos portugueses, que estáis unidos a esta celebração na matriz da paróquia de Santa Maria de Loures, em comunhão com toda a Igreja Santa de Deus. Celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu num lugar do nosso mundo e numa noite da nossa história humana. No Evangelho de São Lucas, que acaba de ser proclamado, são relatadas as várias circunstâncias em que se deu o Natal de Jesus há cerca de 2000 anos. Nesta liturgia, torna-se presente o acontecimento histórico na nossa situação concreta de lugar e de tempo. Aqui, na Igreja Matriz de Loures, mãe espiritual dos cristãos que vivem nesta lesíria verdejante e nos outeiros ondulantes, nesta cidade da terra saloia, onde se encontra a tradição ainda viva dos séculos e a modernidade crescente, está a acontecer de novo o Natal de Jesus. Esta igreja e esta hora é também de muitos cristãos e homens de boa vontade que por todo o nosso país e países estrangeiros nos acompanham, participando do seu modo desta celebração através da televisão. Para todos, o Natal, nas suas circunstâncias concretas, é de hoje
e a todos comunica a graça do dom de Deus através do menino de Belém. O nascimento de Jesus foi acontecimento da história humana e da nossa terra e do nosso mundo. Como ouvimos no Evangelho de São Lucas, foi no tempo de César Augusto, quando ele ordenou que fosse feito o recenseamento de toda a terra. Foi quando José e Maria, vindos de Nazaré, se encontravam em Belém de Judá, cidade de David, para cumprir as ordens do imperador. Então, em Belém, chegou o dia de Maria dar à luz e teve o seu filho primogênito. Igualmente, São Lucas transmite alguns aspectos do contexto do nascimento. Sua mãe envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na hospedaria. O facto do nascimento de Jesus em Belém torna-se ainda mais concreto quando relacionado com a anunciação feita a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de David, na cidade de Nazaré da Galileia. O tempo está precisado. Deu-se a anunciação no 6º mês da gravidez de Isabel, esposa de Zacarias, que tinha concebido na sua velhice, no tempo de Herodes, rei da Judeia. A inserção na história do acontecimento do Natal radica igualmente na promessa feita a Abraão e retomada sempre pelos profetas. Toda a história do povo eleito está essencialmente projetada para o momento do nascimento de Jesus, o Messias prometido, o Messias esperado. Insere-se também nas circunstâncias em que Isaías anuncia um nascimento prodigioso do menino libertador do povo. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi concedido. Este nascimento dá-se na parte setentrional da Palestina, a oeste do lago de Genezaré, quando foi realizada a deportação do povo pelo ano 734 a.C. O contexto histórico das anunciações e das profecias é continuado no nascimento de Jesus em Belém, envolvido de humildade e de pobreza. Jesus nasceu para nós e veio unir-se à nossa humanidade, fazendo-se verdadeiro homem e irmão de todos os que têm a natureza humana. O nascimento de Jesus, irmãos e irmãs, é um facto histórico, mas é simultaneamente um facto da fé. A sua significação real só é entendida pela fé, transmitida pelos escritos do Novo Testamento. É mesmo o dado central da nossa fé cristã que faz do cristianismo uma religião com características únicas. Pela fé, chegamos a Deus através de Jesus Cristo, a partir do seu nascimento em Belém. Em Jesus revela-se Deus no seu ser e na sua existência de homem. Foi, pois, num homem que a Igreja primitiva descobriu Deus. Foi olhando para Jesus Cristo que podemos com razão dizer: o mistério do homem evoca o mistério de Deus. Não podemos falar de Deus sem ter de falar do homem. O texto desta liturgia
tirado da carta a Tito, proclama esta manifestação revelativa. Diz a carta a Tito: manifestou-se a graça de Deus que traz a salvação para todos os homens. Deus manifestou-se, fazendo-se homem, encarnando em Jesus de Nazaré. Isto acreditavam os cristãos da ilha de Creta, a quem Paulo deu a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. São Paulo diz ainda que a manifestação de Deus será ainda mais plena no fim escatológico, quando se der a glorificação total do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O menino anunciado por Isaías mantém a sua humanidade, mas tem não só os títulos extraordinários de Conselheiro Admirável, Príncipe da Paz, mas também os títulos divinos de Deus Forte e Pai Eterno, que por profecia se aplicavam efetivamente à vinda do Messias, de natureza humana unida à natureza divina. Deus manifesta-se também na narrativa de São Lucas, quando ao lado dos dados da história são anotados indícios de presenças celestes e de uma ação prodigiosa de Deus. O menino foi anunciado pelo anjo aos pastores, e nele a glória de Deus é comunicada e dada a conhecer. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz e benevolência de Deus aos homens na terra. No decorrer do tempo e dos anos, encontramos-nos às portas do terceiro milénio. Preparamos e vimos preparando o grande jubileu do ano 2000, tendo dedicado o ano de 1997 à reflexão sobre Cristo, o presente ano de 1998 ao Espírito Santo e o próximo ano de 1999 a Deus Pai, que está nos céus e que enviou Jesus Cristo e a quem Jesus Cristo regressou. Ao contemplarmos Deus em Jesus Cristo, nesta noite de Natal, estamos a viver também ao ritmo da preparação do grande jubileu do ano 2000. Nesta hora natalícia, nesta noite santa, queremos, antes de tudo, louvar a Deus, dizendo com São Paulo na carta aos Efésios: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. O Natal que nos mostra o Pai no menino de Belém vem convidar-nos também a fazer o caminho da conversão e da escolha do bem, iluminado pela revelação do Evangelho. Somos, pois, chamados a ações de valor moral, particularmente à caridade teologal, nas suas duas faces de amor a Deus e amor aos irmãos. A carta a Tito que ouvimos nesta celebração passa do nascimento de Jesus às exigências morais da nossa vida, quando diz: a encarnação do Filho de Deus em Jesus ensina-nos a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade. Também nos exorta a viver na paz e na alegria, como o anjo exortou os pastores. Não temais, pois venho trazer-vos uma boa notícia, que será de grande alegria para todo o povo. Este anúncio e este dom tornam-se presentes aqui,
nesta noite santíssima do Natal. Sim, credo. 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 Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, do seio da Virgem Maria e seu homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo à vida e sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimas, nesta santa noite de Natal, o povo que andava nas trevas viu brilhar para ele uma grande luz. Oremos por toda a humanidade, na hora em que a paz de Deus inunda a terra e a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de toda a gente, e digamos com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas igrejas que hoje celebram o Natal, pelos cristãos que o celebram no outro dia e por todos os fiéis e catecumenos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que correm ao presépio como os pastores, pelos que meditam em seu coração como Maria e pelos que te contemplam o menino como José, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que anunciam a boa nova do Natal, pelos que a vivem com esperança em cada dia e pelos que dão glória a Deus construindo a paz, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que vivem o Natal longe dos seus, pelos que os passam nos hospitais e nas cadeias, ou a trabalhar para servir os outros homens, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por esta porção do povo santo que nós somos, pelas nossas famílias e amigos, e por aqueles que irão partir para a vida eterna, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Deus de misericórdia, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, escutai a nossa oração universal e por vossa bondade dai-nos a graça de o reconhecer em cada um dos nossos irmãos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
os fiéis manifestam a sua participação na celebração da Eucaristia e apresentam diversos dons que expressam a comunidade que somos. O pão e o vinho, que em breve serão consagrados, transformando-se no corpo e sangue do Deus Menino, cujo nascimento esta noite celebramos. Dom que é apresentado pelos acólitos, expressão da comunidade jovem que celebra o seu Senhor. O saloio é o fruto dos povos diferentes que ontem como hoje se encontraram nesta bela região ao norte do Tejo, caracterizando-se pela pia devoção à Mãe do Menino Deus. O facto de nos denominarmos Paróquia de Santa Maria de Loures é disso prova. São saloios aqueles que vão apresentar alguns dos dons que têm caracterizado esta região. O pão de duas cabeças, pão regional característico de Loures, que é uma região de pequenas elevações que sobressaem da imensa várzea, encimadas por antigos moinhos de vento, onde do trigo se fazia a farinha, que seria o pão, fruto da terra e do trabalho do homem. A água pé, também este dom, fruto da terra e do trabalho do homem. Couves, cenouras, nabos, agriões, laranjas e romãs. Estes são alguns dos dons cultivados pelos saloios nesta terra fértil e que têm feito com que Loures seja chamada a Horta de Lisboa. Os cuscurões ou filhoses, eis outro dom, também fruto da terra e do trabalho do homem, que os saloios apresentam no altar, porque esta é uma noite de grande festa e alegria, em que celebramos o amor do nosso Deus. O galo. O povo atribuiu o nome de Missa do Galo à Eucaristia da meia-noite, em que celebramos o nascimento do Menino Deus, porque, segundo a tradição, esta ave deveria ser, no fim da missa, cozinhada e distribuída pelos mais pobres. A apresentação de um galo como dom simboliza a doação e a solidariedade da nossa comunidade em favor dos irmãos mais carenciados, já expressa nos ofertórios do passado dia 13. Os queijos frescos. Era muito comum qualquer saloio ter o seu próprio animal produtor de leite e fabricar o seu próprio queijo. Este é o dom que nesta noite nos recorda também a ternura do presépio e os seus dons da vaquinha e das ovelhas. Loures tem uma história e um presente. Os fiéis da nossa comunidade paroquial louvam a Deus pelo dom do acolhimento que queremos muito vivo entre nós, para o dispensarmos em abundância a todos os homens, nossos irmãos, no Menino Deus, porque esta continua a ser uma terra de reunião de pessoas de culturas diferentes. Duas adolescentes, com ascendência numa antiga colónia, apresentam livros escolares e catecismos, que expressam o encontro de culturas e a comunhão na paróquia de Santa Maria de Loures. O presépio, que é a expressão genuína da nossa fé no mistério da encarnação. A nossa catequese construiu durante o Advento presépios nas diversas zonas da nossa paróquia. Não por ser bonito, não como a expressão de arte, mas como sinal de anúncio, como meio de catequese para todas as idades, na intenção que temos de construir todos os dias, aqui, uma paróquia de evangelização. O cultivo intenso de flores é uma adaptação da nossa agricultura às novas exigências do consumidor. Neste ofertório expressam a nossa satisfação e a nossa alegria pelo Natal do Senhor, que queremos transmitir a todos os homens através destas flores. Loures. O último dom apresentado com caráter público, um livro histórico sobre Loures. Expressamos assim a doação da nossa comunidade ao Menino Deus. Gloria
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do meu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.